no saguão superlotado do Hospital Maternidade Santa Clara, em São Paulo, uma mulher desfere um chute impiedoso contra uma gestante de 7 meses, arremessando-a da cadeira de rodas. A agressora age com a convicção de que ninguém a enfrentará, de que seu ato se perderá no caos. Ela acredita ter vencido, mas ignora que a vítima tem um irmão determinado a lutar pela verdade. Em instantes, as testemunhas começam a falar. As câmeras de segurança revelam cada movimento e a urgência médica expõe a gravidade do ataque. As mentiras que ela construiu começam a desmoronar, mostrando como o ego e a crueldade são invariavelmente alcançados pela justiça. Antes de continuar, conte-nos a que horas você está vendo isso e de onde nos acompanha. A ala de maternidade do Centro Médico Santa Clara estava sempre mais movimentada pela manhã. Às 9h18, a luz do sol filtrava-se pelas altas janelas do saguão, refletindo no piso de mármore polido e projetando raios longos e quentes sobre a sala de espera. As enfermeiras apressavam-se com pranchetas debaixo do braço. Os pacientes faziam fila perto do balcão de registro e os alto-falantes chamavam os números das consultas com uma voz automatizada e calma. Era o tipo de manhã que parecia organizada e previsível. Um dia útil rotineiro em um hospital que lidava com centenas de consultas pré-natais sem incidentes. Essa sensação de rotina foi destruída no momento em que as portas do elevador se abriram e a gestante foi empurrada em uma cadeira de rodas para o saguão. Isabela, com 7 meses de gravidez, sentou-se cuidadosamente na cadeira de rodas que uma enfermeira lhe havia fornecido, após sua pressão arterial ter dado um resultado ligeiramente elevado. Sua barriga se elevava suavemente sob um vestido de maternidade pastel suave, e um cardigã bege estava pendurado em seus ombros para mantê-la aquecida no prédio com ar-condicionado excessivo. Ela segurava a pasta de ultrassonografias em seu colo com as 2 mãos, as pontas dos dedos traçando as bordas plásticas, como costumam fazer as mães de primeira viagem ansiosas. Ela não dormiu bem na noite anterior, e sua respiração carregava o leve tremor de alguém que se esforçava muito para manter a compostura. Seu marido, Ricardo, a seguia alguns passos atrás, embora não da maneira atenciosa que as pessoas esperam de um cônjuge que acompanha uma gestante. Sua gravata já estava desamarrada, apesar da hora matinal, e ele continuava olhando para o celular em vez de para ela. A enfermeira que colocou Isabela em posição perto da parede do saguão ofereceu-lhe um sorriso gentil e disse que voltaria em breve para acompanhá-los ao andar de cima, assim que houvesse um quarto disponível. Isabela agradeceu em voz baixa. Em seguida, ela apoiou a mão em sua barriga enquanto esperava. O que ela não esperava foi o surgimento repentino de outra mulher que passeava pelo mesmo saguão com confiança deliberada. O som de saltos altos batendo nas lajotas ecoou por todo o espaço, fazendo com que algumas cabeças se virassem antes mesmo que alguém reconhecesse quem era. A mulher usava uma blusa branca impecável, enfiada em uma saia lápis cor de carvão, sua maquiagem impecável, seu cabelo penteado em uma onda brilhante que caía sobre um ombro. Sua bolsa de grife repousava casualmente na dobra de seu braço. Era a mulher que Isabela nunca quis encontrar em um lugar tão público. A mulher com quem seu marido havia jurado ter cortado laços. A mulher cuja presença fez o pulso de Isabela saltar em sua garganta e seus dedos apertarem a pasta de ultrassonografias. A amante. Por um momento, Isabela esperou que a mulher passasse sem notar. Em vez disso, a amante diminuiu a velocidade até parar a poucos metros de distância. Seus lábios se curvaram em um sorriso sutil que parecia mais uma acusação
do que uma saudação. Ricardo tensionou instantaneamente. Ele olhou para a amante com o pânico de alguém pego no lugar errado, com a pessoa errada na hora errada. Isabela respirou fundo. Não esperava te ver aqui, ela disse em voz baixa. A amante inclinou o queixo. Sério? Mas eu e ele tínhamos um encontro para conversar. Sabe, discussões de adultos de verdade. Você deveria tentar ter uma vez. As palavras foram afiadas o suficiente para picar. Algumas pessoas próximas olharam, sentindo a tensão no ar. Hospitais não eram estranhos a cenas emocionais, mas algo nessa troca parecia diferente. Mais frio, mais dirigido. Isabela engoliu em seco. Manteve a voz firme. Isto é um hospital. Não quero fazer uma cena. Por favor, se afaste. A amante soltou uma risada suave. Fazer uma cena? Querida, você faz isso toda vez que respira. Você se agarra a essa gravidez como se fosse sua última carta na manga. Ricardo murmurou. Pare, não aqui. Mas ele disse isso baixo. Demasiado baixo para importar. O aperto de Isabela no braço da cadeira de rodas se intensificou. Ela baixou o olhar para as imagens do ultrassom em seu colo. Depois, ergueu os olhos novamente. Desta vez com uma resolução mais firme. Posso estar passando por um momento ruim, ela disse, mas pelo menos nunca tive que roubar o marido de outra pessoa para me sentir valiosa. A amante gelou. A frase atingiu fundo, não porque era forte, mas porque era verdade. Várias pessoas no saguão olharam totalmente agora, com a atenção presa pela quietude repentina que se instalou entre as duas mulheres. A expressão da amante mudou em um instante, como se o ar tivesse sido expulso de seu orgulho. A cor subiu em suas bochechas. Sua mandíbula ficou tensa. Isabela sentiu a mudança e recuou instintivamente com sua cadeira de rodas alguns centímetros, tentando criar espaço. O pequeno movimento fez com que uma das rodas dianteiras da cadeira de rodas rolasse ligeiramente em direção ao pé da amante. Não a tocou, mas a amante interpretou como um insulto, como outro desafio, como uma humilhação pública. Você acha que me envergonhou? Sussurrou a amante, com a voz trêmula de raiva. Você não tem ideia do que é a humilhação. O que aconteceu em seguida foi questão de segundos, mas em um hospital cheio de câmeras e testemunhas, os segundos eram tudo. A amante deu um passo à frente, fechando a distância entre elas. Seu salto clicou uma vez no azulejo, depois outra vez. Suas mãos se apertaram fortemente nas laterais. Ricardo murmurou algo, talvez um aviso, talvez uma tentativa de pará-la. Mas foi muito lento e estava muito longe. Diga de novo, exigiu a amante. Isabela prendeu a respiração. Ela apertou a pasta de ultrassom protetoramente contra sua barriga, mas ela nunca teve a chance de falar novamente. Com uma explosão repentina de raiva frustrada, a amante levantou a perna e chutou fortemente a lateral da cadeira de rodas. O impacto foi contra a estrutura metálica, forte o suficiente para sacudir a cadeira violentamente para o lado. Gritos abafados ressoaram por todo o saguão. A pasta de ultrassonografias escorregou das mãos de Isabela, papéis esvoaçando no ar como pássaros assustados. E antes que qualquer um pudesse alcançá-la, antes que Ricardo pudesse reagir, antes que a enfermeira que voltava pelo corredor pudesse gritar para que parassem, o equilíbrio de Isabela mudou e seu corpo começou a cair. Tudo o que se seguiu ficaria registrado em nítidas imagens de segurança do hospital. Tudo o que aconteceu depois mudaria todas as suas vidas. Por uma fração de segundo depois que a cadeira de rodas capotou, o saguão do hospital pareceu perder todo o som. Foi como se o ar engrossasse e mantivesse tudo em suspensão. As folhas de ultrassom flutuaram para baixo em espirais lentas. Os dedos de Isabela agarraram instintivamente, buscando um equilíbrio que ela não podia encontrar.
Seu cardigã escorregou de um ombro. Sua barriga, redonda e tensa aos 7 meses, deslocou-se perigosamente, enquanto a gravidade a arrastava de lado. Então, o silêncio foi quebrado. Isabela atingiu o chão com um grito abafado, seu quadril esquerdo atingindo o azulejo primeiro. A dor subiu por sua lateral em uma ardência tão aguda que lhe roubou a respiração. Ela se encolheu em direção ao estômago por instinto, envolvendo seu bebê com os braços protetores. Uma onda de suspiros se espalhou pelo saguão, enquanto cadeiras eram arrastadas e pessoas se levantavam. Alguém gritou por ajuda. Outra pessoa tateou o botão de chamada de emergência na parede. A cadeira de rodas rolou alguns centímetros, capotou e depois parou com um chocalhar de lado. 2 enfermeiras que estavam perto do corredor olharam exatamente no mesmo momento. O treinamento delas ativou-se antes do medo. Ambas correram em direção à mulher caída, uma já colocando luvas, enquanto a outra se agachava ao lado de Isabela. "Senhora, não tente se mover. Você pode me ouvir?", disse a enfermeira, mantendo a voz firme. "Fique comigo, diga-me onde dói." Isabela lutou para respirar através do choque. Pressionou a palma da mão firmemente contra o abdômen. "Meu estômago, meu quadril. Acho que torci algo. O bebê se moveu, mas não sei." Sua voz quebrou quando outra onda de dor apertou sua barriga. "Está tudo bem. Nós pegamos você", respondeu a enfermeira. "Apenas mantenha a cabeça baixa e não vire de costas." A segunda enfermeira virou-se para a multidão. "Preciso de espaço. Todos, por favor, recuem." As pessoas obedeceram rapidamente. O incidente havia transformado um saguão agitado em um círculo de testemunhas e murmúrios em pânico. O que havia começado como um confronto tenso era agora, sem dúvida, uma emergência médica. Perto do centro desse círculo estava a amante, Patrícia. Sua respiração havia se tornado superficial e seus saltos já não pareciam extensões seguras de sua postura. Por um breve momento, sua expressão refletiu algo próximo ao medo. Não remorso. Medo. Seus olhos se moveram rapidamente entre as enfermeiras, as câmeras de segurança e Ricardo. "Não deixe que eles distorçam isso", ela sussurrou com urgência. Ela moveu a cadeira em minha direção. Eu não fiz nada. Mas os sussurros ao seu redor já contradiziam essa história. Eu a vi chutar. Ela foi direto para a cadeira de rodas. Coitada. Ela está grávida. O rosto de Ricardo perdeu a cor. Sua voz tremeu enquanto levantava as mãos. "Isso foi um mal-entendido. Ela é sempre dramática quando está estressada. Deve ter se inclinado muito para o lado. A cadeira estava instável." "É isso!" Um homem perto das máquinas de venda automática respondeu. "Senhor, a cadeira não caiu sozinha." Antes que Ricardo pudesse responder, o oficial de segurança do hospital entrou trotando na cena. Ele era alto, de olhos calmos e acostumado a desescalar situações complicadas antes que se agravassem. Ele deu uma olhada nos papéis de ultrassom espalhados pelo chão e na armação retorcida da cadeira de rodas. Depois, no grupo de testemunhas que apontavam para a amante. "Quem esteve envolvido?" perguntou o oficial. Várias vozes disseram: "Ela", todas de uma vez. O oficial virou-se para a amante. "Senhora, preciso que fique exatamente onde está até revisarmos as gravações do saguão." Ela levantou o queixo. "Isso é um exagero. Ela está tentando me fazer parecer má. Senhora, guarde sua declaração para o relatório", disse o oficial com firmeza. "Agora, a prioridade é a paciente." Atrás dele, a primeira enfermeira ligou. "Carrinho de trauma e uma maca para o saguão, por favor. Temos uma vítima de queda grávida com dor abdominal e possível lesão pélvica."
Mais 2 membros da equipe correram pelo corredor com um carrinho médico. A enfermeira ao lado de Isabela pressionou suavemente seu estetoscópio contra o peito da mulher. Sua frequência cardíaca está elevada, mas isso é esperado. Diga-me se a dor piorar ou mudar. Você sente algum líquido ou sangramento? Não, apenas pressão. Isabela engoliu em seco. Estou com medo pelo bebê. Por favor, ajude meu bebê. Monitoraremos tudo, disse a enfermeira. Você está no lugar certo. Você não está sozinha. A maca chegou e as enfermeiras se coordenaram com precisão praticada. Vamos levantá-la com cuidado, na contagem de 1, 2, 3. Enquanto era transferida para a maca, Isabela gritou novamente. Mesmo o menor movimento sacudiu seu abdômen inferior. Uma enfermeira colocou uma almofada de apoio sob o quadril dela. Outra ajustou a faixa do monitor fetal ao redor de sua barriga. A testemunha mais próxima falava em seu telefone. Eu digo. Ela chutou a cadeira. As pessoas viram. Está tudo na câmera. A amante ficou mais frenética. Isso não é verdade. Ela está me fazendo parecer um monstro. O oficial de segurança respondeu. A câmera mostrará exatamente o que aconteceu. Por favor, fique onde está. Ele virou-se para Ricardo. E você, senhor, não interfira com a equipe médica. Você dará uma declaração em breve. Preciso estar com minha esposa, insistiu Ricardo. A expressão do oficial endureceu. Você pode esperar até que a equipe médica autorize. Afaste-se. O elevador tocou então, e mais funcionários saíram. Um paramédico examinou a cadeira de rodas, avaliando o ângulo da queda. Ele se ajoelhou ao lado da roda giratória dianteira torcida. O ponto de impacto é no lado direito. A estrutura mostra um golpe lateral, não uma inclinação por parte do usuário. Isso não foi acidental. Essa frase pairou no ar como um veredito. Isabela fechou os olhos com força, tentando não entrar em pânico enquanto a maca começava a se mover. As enfermeiras a guiaram em direção aos elevadores de triagem de maternidade. Suas respirações eram curtas e rápidas. Seu bebê se moveu sob sua mão. Um movimento fraco, mas tranquilizador. Você está indo muito bem, disse a enfermeira ao lado dela. Vamos levá-la para cima e conectá-la à monitoração fetal contínua. Apenas continue respirando. Atrás deles, o oficial de segurança chamou por rádio, pedindo reforços para isolar a cena. As testemunhas permaneceram próximas, prontas para dar suas declarações. A amante ainda balançava a cabeça, murmurando desculpas. Ricardo olhava fixamente para o chão, com a mandíbula rígida, percebendo que a situação estava fugindo de seu controle. As luzes do saguão refletiram nas portas do elevador, enquanto elas se fechavam ao redor de Isabela e da equipe de emergência. Naquele momento, o hospital voltou a um silêncio pesado, expectante, um silêncio que sempre se instala antes que as consequências comecem. O elevador que levava Isabela se fechou com um suave toque, e a equipe de triagem de maternidade desapareceu atrás de suas portas de aço. O som ecoou no saguão, deixando para trás um silêncio tenso, quase inquietante. As pessoas que haviam testemunhado a queda ficaram imóveis por um momento, sem saber se falavam ou permaneciam em silêncio. Cada rosto mostrava alguma combinação de espanto, incredulidade ou raiva. As páginas de ultrassom, ainda espalhadas pelo chão, pareciam ancorar a cena. Lembretes de quão rápido uma visita matinal normal se transformou em uma crise. Uma enfermeira que chegou atrasada à confusão inclinou-se para pegar 2 das folhas e as segurou com cuidado, como se fossem frágeis peças de evidência, o que em muitos aspectos eram. Enquanto isso, o oficial de segurança colocou-se entre a amante e o crescente grupo de curiosos. Sua voz permaneceu calma, mas inconfundivelmente autoritária. Senhora, por favor, mantenha as mãos onde eu possa vê-las.
Você não está detida neste momento, mas deve permanecer aqui enquanto concluímos uma revisão preliminar do incidente. A amante olhou ao redor com fúria, como se procurasse alguém que pudesse intervir em seu nome. Sua postura havia mudado completamente da mulher confiante e elegante que havia entrado com arrogância no saguão minutos antes. Ela abraçou sua bolsa contra o peito como um escudo. Isso é ridículo. Ela moveu a cadeira. Ela se inclinou para a frente. A roda atingiu meu pé. Eu reagi. Nunca quis que ela caísse. Ei, calma! Uma mulher com um carrinho de bebê por perto replicou suavemente. As reações não se parecem com isso. Outra testemunha assentiu. Você a chutou. Forte. Todos nós vimos a cadeira tremer para o lado. A amante virou-se para Ricardo pedindo apoio. Diga a eles. Você viu tudo. Sabe que ela estava me provocando. Mas a compostura de Ricardo havia se fragmentado. Ele ficou parado com as mãos nos quadris, respirando pelo nariz, olhando para o caminho vazio que a maca havia tomado. Suas bochechas estavam pálidas e sua mandíbula apertou-se tão severamente que um músculo se contraiu sob sua pele. Quando ele finalmente falou, sua voz carecia de sua habitual suavidade confiante. Todos precisam se acalmar. Minha esposa é dramática. Ela sempre faz as coisas parecerem piores do que são. As testemunhas reagiram com desgosto. Alguém murmurou. Incrível! O oficial de segurança se aproximou. Senhor, sua opinião sobre os padrões emocionais dela é irrelevante. O que importa agora é se foi usada força contra uma paciente grávida dentro desta instalação. Isso é um assunto sério. Ricardo tentou novamente. Você não entende. Isabela se inclina quando se irrita. Ela está sob estresse. A roda provavelmente enganchou em algo. Essas cadeiras capotam facilmente se você se mover mal. O oficial não parecia convencido. Ele apontou para a cadeira de rodas agora colocada na posição vertical contra a parede. Um paramédico a havia examinado antes, marcando o arranhão no quadro de metal, onde o impacto havia sido forte o suficiente para deixar uma pequena amassadura. Esta cadeira não capotou por inclinação. A roda giratória foi atingida lateralmente. Isso é consistente com um chute, não com um desequilíbrio. A amante sussurrou com raiva. Você está interpretando mal, senhora. Responda o oficial. Temos câmeras no saguão cobrindo toda esta área. Assim que a enfermeira encarregada e eu revisarmos as imagens, teremos clareza. Recomendo manter a calma. A amante abriu a boca novamente. Mas antes que pudesse falar, o oficial se virou para se comunicar por rádio com sua equipe. Controle, aqui é Reynolds. Preciso de uma cópia dos últimos 10 minutos da câmera 2 do saguão na fila para revisão. Também o saguão do elevador de triagem. Se disponível, enviem para o meu tablet. As palavras fizeram a amante estremecer visivelmente. Ela se abraçou. Sua voz baixou para um sussurro frenético. Ricardo, faça alguma coisa. A resposta dele saiu fraca. Eu não posso até saber o que as câmeras mostram. Essa breve admissão pairou sobre o saguão como uma sombra fria. A enfermeira secundária que havia recolhido as imagens de ultrassom aproximou-se do oficial. Estas pertencem à paciente. Uma folha está amassada. Parece que atingiu o chão com força. Ele assentiu. Obrigado. Por favor, guarde-as por enquanto. Elas podem fazer parte do prontuário. Ele as colocou sobre o balcão suavemente, como se contivessem o batimento cardíaco do bebê. Naquele momento, uma assistente clínica saiu do grupo de elevadores de maternidade e apressou-se a atravessar o saguão. Segurança. O triagem precisa saber se a queda foi testemunhada. Eles querem saber se trauma abdominal direto foi observado. Várias pessoas levantaram as mãos de uma vez. Nós vimos tudo, disse um. Ela chutou a cadeira, acrescentou outro. Isabela nem tocou nas rodas. A assistente assentiu sombriamente.
Vou notificá-los. Eles ajustarão a monitoração fetal. Ela desapareceu novamente em direção aos elevadores. Ouvir isso fez a expressão de Ricardo se contrair com algo parecido com medo. Foi sutil, mas real. Ele esfregou a testa e murmurou: "Isso está sendo exagerado. Juro que ela sempre faz as pessoas reagirem exageradamente." Um homem alto perto da parede, que estava em silêncio até agora, virou-se para ele. "Você está brincando. Ela está com 7 meses de gravidez. Uma queda assim pode causar descolamento de placenta, parto prematuro, o que for. Não é uma reação exagerada. É medicina de emergência." A assistente clínica reapareceu brevemente. "Ela foi colocada em monitoração fetal contínua e eles estão procurando por sinais de contrações ou sangramento. Ela está consciente, mas com dor." O saguão ficou em silêncio novamente. Até a amante parou de se mover com essa notícia. Algo nas palavras monitoração fetal contínua traçou uma linha de seriedade através de cada pessoa que ouvia. O rádio do oficial de segurança crepitou e ele revisou o tablet que um técnico lhe entregou. A tela acendeu com um frame fixo da câmera do saguão. Uma imagem congelada da amante, no meio de um chute, preencheu o vidro. Seu pé estendido, a armação da cadeira de rodas tremendo, a gestante recuando, com os olhos arregalados. O oficial exalou lentamente. Não levantou a voz. Não precisava. "Senhora, eu revisei as imagens. Você permanecerá aqui para declarações oficiais. Estas imagens serão incluídas no relatório." A amante recuou, tremendo. "Você não entende. Ela me humilhou. Ela disse algo cruel." O oficial respondeu: "Mesmo que tenha ocorrido um conflito verbal, nenhuma palavra justifica a força contra uma gestante em uma instalação médica. A lei é muito clara." As testemunhas murmuraram em concordância. O oficial fez um sinal para que segurança adicional cercasse a área. "Até que a polícia chegue, nenhum de vocês deixa este saguão." Ele olhou também para Ricardo. "Isso inclui você, senhor. Você não está sob prisão, mas é parte desta investigação." O som de uma maca sendo rodada à distância desvaneceu-se no fundo, substituído pelo zumbido constante das luzes fluorescentes, enquanto o saguão voltava a uma calma desconfortável. Cada testemunha permaneceu em seu lugar. Cada voz caiu, e bem acima deles, a luz vermelha da câmera de segurança continuou piscando, gravando cada segundo da tensão que esperava explodir. No andar de cima, na unidade de triagem de maternidade, a atmosfera era muito diferente da do saguão frenético. O ar cheirava levemente a desinfetante e linho quente. Os monitores emitiam bips suaves em um ritmo organizado, e a iluminação era brilhante o suficiente para permitir a precisão médica, mas suave o suficiente para não oprimir uma paciente ansiosa. Isabela jazia ligeiramente elevada na cama de triagem, seu vestido de maternidade pastel parcialmente coberto por um cobertor limpo do hospital. Os cintos de monitoração fetal enrolados em seu abdômen seguravam 2 sensores circulares no lugar, cada um conectado por cabos finos a uma máquina que exibia 2 linhas verdes gêmeas. Uma linha refletia suas contrações, a outra captava o batimento cardíaco de seu bebê. O padrão constante tranquilizou as enfermeiras, embora permanecessem alertas. Uma enfermeira de triagem chamada Bia estava ao lado da cama. Ela se movia com autoridade calma, enquanto ajustava os cabos do monitor e verificava os sinais vitais de Isabela. "Sua pressão arterial está alta, mas está baixando", ela disse. "A frequência cardíaca do seu bebê está um pouco elevada, mas isso é um bom sinal de resposta." Isabela assentiu tremulamente. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas ela se concentrava nos monitores como se estivesse memorizando o ritmo do batimento que representava tudo o que temia perder.
Senti uma dor aguda quando caí, e outra agora há pouco, não constante, apenas uma pressão. Estamos rastreando cada mudança. A enfermeira Bia tranquilizou suavemente. Se você desenvolver contrações regulares ou sangramento, chamaremos a obstetrícia imediatamente. Você não está sozinha. Outra enfermeira entrou com uma máquina de ultrassom portátil. Vamos verificar a placenta e os níveis de líquido amniótico. Isso é rotina após qualquer queda no terceiro trimestre. Isabela engoliu em seco. Meu bebê está se movendo normalmente? Saberemos mais em alguns minutos, respondeu a enfermeira, aproximando a máquina. Enquanto preparavam o gel para a sonda de ultrassom, as portas de triagem se abriram novamente. Um administrador do hospital e um supervisor de segurança entraram, ambos com pranchetas. A presença deles não era incomum após um incidente, mas a seriedade em suas expressões fez o quarto parecer mais frio. É esta a paciente da queda no saguão? Perguntou o administrador em voz baixa. Sim, respondeu a enfermeira Bia. Grávida de 7 meses. Queda devido à força externa. Estamos monitorando por trauma na placenta ou parto prematuro. Entendido, replicou o administrador. Precisamos concluir nosso relatório interno do incidente. Se a condição dela mudar, notifiquem-nos imediatamente. A polícia exigirá documentação médica. Isabela fechou os olhos por um momento. Ouvir a palavra polícia trouxe de volta a imagem do rosto da amante contorcido de raiva. Ela se moveu na cama, fez uma careta e levou uma mão à barriga. A enfermeira Bia suavizou seu tom. Você está segura aqui. Concentre-se em respirar lentamente. O estresse faz tudo parecer pior. O gel de ultrassom estava frio quando a enfermeira o aplicou na pele de Isabela. Ela moveu a sonda suavemente, observando a tela atentamente. A placenta parece intacta até agora. Não vejo evidência de um descolamento importante. O nível de líquido está adequado. O bebê está ativo, o que é bom. Isabela soltou um suspiro trêmulo de alívio. A enfermeira continuou. Continuaremos monitorando por várias horas. As separações menores, às vezes, aparecem mais tarde, então não corremos riscos. Isabela assentiu. Obrigada. Por favor, apenas vigie de perto o bebê. Estamos fazendo isso, disse a enfermeira, sua voz calorosa e firme. Antes que alguém pudesse dizer mais, as portas de triagem se abriram novamente. Desta vez, o homem que entrou moveu-se com propósito e intensidade controlada. Seus passos eram pesados, mas deliberados, mais como alguém treinado para responder a emergências do que alguém em pânico. Era Gabriel, o irmão mais velho de Isabela. Ele ainda usava sua jaqueta escura, o distintivo preso perto da cintura, embora não fizesse nenhum movimento para exibi-lo. No momento em que viu Isabela deitada na cama de triagem, sua expressão se desfez. Raiva, medo e uma intensidade protetora se misturaram em seus olhos. As enfermeiras recuaram instintivamente para dar-lhe espaço. A voz de Isabela quebrou. Gabriel! Seus ombros caíram ligeiramente enquanto ele se aproximava dela. Eu vim assim que me ligaram. Você está bem? O bebê está bem? Ela assentiu fracamente. Eles estão monitorando. A frequência cardíaca do bebê está rápida, mas estável. Eu caí muito forte. Gabriel engoliu em seco, tentando manter a voz firme. Eu vi as imagens. Elas foram enviadas para a segurança. E a segurança as enviou para a polícia antes mesmo de eu chegar. Isabela, o ângulo da câmera não deixa dúvidas. Ela chutou sua cadeira. Está tudo gravado. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas novamente. Eu estava com tanta raiva. E Ricardo, ele apenas ficou lá parado. Gabriel apertou a mandíbula. Ele não estará parado perto de você agora. A segurança está detendo os dois lá embaixo. O administrador deu um passo à frente. Senhor, o senhor não pode interferir no exame médico. Gabriel assentiu.
Eu entendo. Em seguida, olhou novamente para sua irmã. Mas eu não vou sair deste quarto a menos que me obriguem. A enfermeira Bia interveio. Ele pode ficar enquanto ela o quiser aqui. Isabela apertou a mão dele. Por favor, fique. Gabriel exalou, aliviado por ter sua permissão. Ele olhou para a máquina de ultrassom, que ainda zumbia ao lado deles. O que eles disseram sobre o bebê? Até agora, sem lesões importantes, disse a enfermeira. Mas ela precisa de monitoração contínua. O estresse e o impacto ainda podem causar problemas. Gabriel assentiu e passou a mão pelo rosto. Obrigado por cuidar dela. Um momento se passou, enquanto todos voltavam a se instalar em seus papéis. A sala de triagem se encheu com o zumbido constante das máquinas e o batimento rítmico do coração no monitor. Então, a porta se abriu mais uma vez, e um oficial uniformizado entrou. Ele olhou diretamente para Gabriel. Detetive Torres, sua declaração é necessária em relação ao incidente. Gabriel balançou a cabeça. Mais tarde, minha irmã não terminou de ser avaliada. O oficial se aproximou respeitosamente. A segurança dela é a prioridade, mas você deve saber que as imagens foram revisadas. O suspeito será detido aguardando mais investigações. O assalto a uma mulher grávida é considerado agravado neste estado. A respiração de Isabela tremeu, tanto de medo quanto do início do alívio. Gabriel apertou seu aperto na mão dela. Você ouve isso? Não é você que está sendo julgada aqui. São eles. Uma contração de pressão apertou seu abdômen. Ela fez uma careta. A enfermeira verificou o monitor. Ainda irregular. Continue respirando. Você está indo bem. O oficial virou-se para o administrador. Precisaremos de documentação médica de todos os achados. O promotor revisará assim que o hospital apresentar seu relatório. O administrador assentiu. Ele terá cada detalhe. Quando o oficial saiu, Gabriel se inclinou perto de Isabela. Você está segura agora. Eles não podem esconder nada, não com o que a câmera viu. Isabela olhou para o monitor novamente. O batimento cardíaco de seu bebê pulsava firmemente na tela. Pela primeira vez desde a queda, ela acreditou nele. Lá embaixo no saguão, a tensão só ficou mais pesada à medida que mais funcionários do hospital chegavam para gerenciar as consequências da queda. A segurança havia isolado a área imediata, colocando cones ao redor da cadeira de rodas tombada e marcando o chão onde Isabela havia aterrissado. Um zelador limpou silenciosamente as lajotas, onde seus papéis de ultrassom haviam se dispersado, embora mantivesse seus movimentos cuidadosos para evitar perturbar qualquer coisa que os investigadores pudessem considerar relevante. As testemunhas permaneceram em pequenos grupos, murmurando entre si. Muitos já haviam visto incidentes em hospitais antes, mas nada como isso. A violência dentro de uma ala de maternidade era rara. A violência contra uma gestante era impensável. Todos sabiam que o hospital envolveria as autoridades rapidamente. Todos também sabiam que o vídeo teria mais peso do que qualquer história falada. A amante Patrícia permaneceu rigidamente ao lado de um dos pilares, com os braços ao redor de sua bolsa. Sua confiança havia se dissolvido. Agora, ela parecia alguém que queria desaparecer completamente, mas não tinha para onde correr. Sua respiração era superficial, rápida e irregular. Ela continuava balançando a cabeça, como se a negação por si só pudesse desfazer as imagens. Não foi assim, ela sussurrava para si mesma. Não foi. Ricardo andava de um lado para o outro perto dela, esfregando as têmporas. Parecia menos preocupado com a esposa e mais assustado com o que esse incidente significava para ele. Sua camisa grudava em suas costas com suor nervoso, e ele puxou sua gravata afrouxada como se estivesse o sufocando. O oficial de segurança Reynolds se interpôs entre eles, parando o andar de Ricardo. Senhor,
Sua declaração será tomada em breve. Por favor, pare de se mover. Está dificultando esta situação. Ricardo exalou bruscamente. Eu preciso estar com minha esposa. Isso é uma loucura. Ela provavelmente está bem. Eu preciso vê-la. Reynolds manteve sua postura firme. Ela está sob avaliação médica. Quando a equipe de triagem autorizar as visitas, você será contatado. Até então, você permanece aqui. Uma voz chamou do corredor. Segurança, precisamos de você na sala de conferências para uma revisão. Reynolds assentiu para o oficial que havia se aproximado. Em seguida, virou-se para a amante. Senhora, por enquanto, você deve permanecer no saguão onde podemos vê-la. Não abandone esta área. A polícia chegará em breve para assumir. Os olhos da amante se arregalaram. Polícia? Você está falando sério? Reynolds não hesitou. Uma paciente grávida caiu devido à força física dentro de uma instalação médica licenciada. Sim, a polícia está envolvida. A boca dela se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ela baixou o olhar e respirou fundo 2 vezes, tremendo. O elevador tocou atrás deles, redirecionando a atenção de todos. Quando as portas se abriram, Gabriel saiu com uma presença que mudou a energia de todo o saguão. Ele caminhava com um propósito absoluto, seus olhos examinando qualquer sinal de perigo ou resistência. No momento em que seu olhar pousou na cadeira de rodas capotada, algo sombrio e controlado cruzou seu rosto. As pessoas instintivamente se afastaram de seu caminho, sentindo que este homem não estava ali para conversar. Ele estava ali para exigir responsabilidade. Reynolds se aproximou dele. Detetive Torres, sua irmã está no triagem. Está estável por enquanto. Eles estão monitorando ela e o bebê. Gabriel assentiu brevemente. Já falei com as enfermeiras de triagem. Elas disseram que a queda foi significativa. Ele olhou para a amante, e mesmo do outro lado do saguão, ela ficou tensa. Suas mãos se apertaram ao redor de sua bolsa. Ricardo deu meio passo à frente. Gabriel, ouça, isso é um mal-entendido. Ela não queria que a cadeira caísse. Isabela exagerou. Ela sempre... Gabriel parou na frente dele. Não perto o suficiente para ser ameaçador, mas perto o suficiente para que Ricardo pudesse sentir o peso de sua presença. Não termine essa frase, disse Gabriel em voz baixa. Sua esposa está com 7 meses de gravidez. Ela caiu com força suficiente para o triagem estar verificando se há trauma placentário. Não há exagero nisso. Ricardo engoliu em seco. Ela se inclinou. Foi um acidente. Os olhos de Gabriel permaneceram firmes. Eu vi as imagens. O sangue sumiu do rosto de Ricardo. Ele tentou formar palavras, mas nenhuma saiu. A amante deu um passo para trás. Você também me viu caindo. Você viu como ela me provocou. Ela me insultou. Me fez parecer estúpida na frente de todos. Eu reagi sem pensar. Gabriel virou-se lentamente para ela. Palavras não lhe dão o direito de usar a força. Nem aqui, nem em lugar nenhum. E certamente não contra uma mulher grávida. Ela levantou o queixo. Ela me insultou. Não importa, respondeu Gabriel. A retaliação física é ilegal, especialmente dentro de um hospital. Um dos testemunhas murmurou baixinho. Ele está certo. Outro assentiu. Ela diretamente chutou a cadeira. Reynolds interveio novamente. Detetive Torres, os oficiais estarão aqui em breve para assumir a parte legal. Por enquanto, estamos preservando a cena. Gabriel assentiu novamente. Bom. Ele se moveu em direção aos papéis de ultrassom recolhidos pela enfermeira anteriormente. Ele os pegou com cuidado, examinando cada página como se fossem peças do batimento cardíaco de sua irmã. Sua mandíbula apertou-se. Ele olhou para cima. Isso estava no chão quando ela caiu? Reynolds confirmou. Sim, eles aterrissaram a vários metros de distância.
Gabriel passou o polegar por um vinco de uma das páginas. Tremo ligeiramente. Isabela nunca os deixa cair. Ela os seguraria mesmo se suas mãos estivessem tremendo. Por um momento, todo o saguão ficou em silêncio novamente. O som da máquina de venda automática zumbindo no canto tornou-se surpreendentemente alto. O elevador de triagem tocou mais uma vez. Desta vez, um assistente clínico saiu. Detetive Torres, eles precisam de sua identificação pessoal e seu cartão de seguro. Eles também querem que você saiba que ela está consciente, mas eles estão realizando monitoramento fetal prolongado. Gabriel assentiu com alívio. Obrigado. O assistente olhou para a cena. Os oficiais estão quase aqui. Eles querem declarações de todos que testemunharam a queda. Reynolds se afastou. Temos as imagens. Isso ajudará. Gabriel entregou as páginas do ultrassom ao assistente. Leve estas de volta ao quarto dela. Ela vai querer tê-las por perto. Enquanto o assistente se afastava, Gabriel olhou novamente para Ricardo e a amante. Não levantou a voz. Não precisava. Quando a polícia chegar, ele disse, ambos responderão pelo que aconteceu. Ninguém escapa da verdade quando há uma câmera gravando cada segundo. O saguão ficou em silêncio novamente. Mas desta vez, não era o silêncio do choque. Era o silêncio da espera pelas consequências. A polícia chegou ao hospital às 9h46, menos de 30 minutos após a queda. A presença deles transformou o saguão já tenso em algo mais nítido, mais estruturado. 2 agentes uniformizados entraram primeiro, seguidos por um investigador à paisana, que carregava um pequeno tablet em uma mão e um envelope de prova lacrado na outra. Todos no saguão reconheceram imediatamente que a situação havia escalado além do protocolo hospitalar. Isso era agora um assunto de aplicação da lei. O oficial de segurança Reynolds deu um passo à frente para cumprimentá-los. Agentes, temos as imagens que solicitaram preparadas na sala de conferências. C. As testemunhas ainda estão aqui. A paciente foi transferida para o triagem de maternidade. Está estável por enquanto, mas ainda sob observação monitorada. O oficial principal assentiu. Precisaremos falar com cada testemunha. A documentação médica se seguirá. Onde está o suposto agressor? Reynolds virou-se ligeiramente, indicando a amante, que permanecia rigidamente perto do balcão de registro. Ela tinha os braços cruzados tão fortemente que seus nós dos dedos estavam brancos e se recusava a fazer contato visual com qualquer pessoa, exceto Ricardo. O oficial se aproximou dela lentamente. Senhora, precisaremos de uma declaração sua. Você não está sob prisão neste momento, mas é considerada um sujeito principal em uma investigação ativa. É obrigatório que permaneça no local. A amante engoliu em seco. Eu conheço meus direitos. Eu não fiz nada. Não foi como estão fazendo parecer. O oficial não fez comentários. Apenas gesticulou para que ela se sentasse em uma das cadeiras próximas. Por favor, permaneça sentada. Ricardo deu um passo à frente como se tentasse segui-la, mas o oficial o parou com uma mão firme. Senhor, você fornecerá sua própria declaração separadamente. Ricardo piscou, confuso. Separadamente? Por quê? Porque você é considerado uma testemunha relacionada, respondeu o oficial. Não um representante. E alguns dos indivíduos aqui informaram que você tentou redirecionar a responsabilidade. O queixo de Ricardo caiu. Eu estava tentando acalmá-los. As pessoas tiram conclusões precipitadas. O oficial levantou uma sobrancelha com expressão neutra. É por isso que colhemos fatos. Gabriel observava a poucos passos de distância, com os braços firmemente cruzados sobre o peito. Não havia satisfação em sua expressão. Apenas uma consciência fria do processo se desenrolando exatamente como deveria. Seu distintivo, preso perto de sua cintura, fez com que os oficiais
o reconhecessem com um aceno respeitoso. Um oficial se dirigiu a ele. Detetive Torres, você tem prioridade para fornecer sua declaração devido ao seu relacionamento com a vítima, mas podemos esperar até que sua irmã receba a alta médica. Gabriel assentiu lentamente. Eu agradeço. Minha prioridade é a condição dela. Eu cooperarei totalmente. O oficial apontou para a cadeira de rodas capotada. Precisaremos de fotografias. Um técnico forense chegou momentos depois, tirando fotos da armação amassada, das marcas de arranhão na roda e da distância medida da parede até onde Isabela havia caído. Cada fotografia foi tirada 2 vezes, uma vez com uma régua no quadro e outra sem ela. O técnico mediu o ângulo do amassado, documentou a colocação dos cones de segurança e compilou um registro do estado do chão. Tudo tinha que coincidir com as imagens. Enquanto isso, a amante sentou-se tensa, olhando fixamente para frente como se estivesse se preparando para um impacto. Ela não parecia nada com a mulher autoconfiante que havia chegado antes. A blusa cara agora estava muito apertada ao redor dos ombros, e seu rímel havia começado a escorrer. Seu pé batia nervosamente contra o azulejo, traindo a ansiedade que ela tentava desesperadamente esconder. Uma enfermeira abordou a polícia com uma atualização. A paciente continua estável. A frequência cardíaca está elevada, mas mostrando variabilidade positiva. Não há sangramento visível. Ela está experimentando um endurecimento abdominal periódico, que podem ser contrações ou apenas uma resposta ao trauma. O oficial perguntou: há alguma indicação de descolamento de placenta? Não atualmente, respondeu a enfermeira. O ultrassom inicial não mostrou separação importante. No entanto, não saberemos com certeza até que ela seja monitorada por várias horas. Essas coisas podem se desenvolver mais tarde. O oficial rabiscou notas. Precisaremos que isso seja documentado. Os ombros de Gabriel relaxaram ligeiramente ao ouvir as palavras, sem separação importante. Não era uma garantia, mas foi o primeiro detalhe médico que lhe ofereceu algum alívio. Ainda assim, a raiva pressionou seu peito. Sua irmã e seu filho não nascido haviam sido postos em perigo por causa da raiva impulsiva de alguém. Um oficial virou-se para a multidão do saguão. Precisaremos que todos que testemunharam a queda permaneçam até que tomemos suas declarações. Isso ajudará a corroborar o que vemos nas imagens. As pessoas assentiram. Ninguém reclamou. Vários deram um passo à frente imediatamente. Uma mulher que segurava um garoto pequeno disse: eu a vi chutar a cadeira. Não foi um acidente. Um homem com uma jaqueta cinza acrescentou. Ela se moveu em direção à gestante e levantou a perna. Foi intencional. A amante retrucou. Você não ouviu o que ela me disse. O oficial levantou uma mão. As palavras não são justificativa para a força. Ricardo passou a mão pelo cabelo com frustração. Ela foi provocada. Isabela sabe como irritar as pessoas. Gabriel interveio tão rápido que Ricardo se assustou. Pare de falar sobre ela como se ela tivesse causado a própria queda. Como se ela tivesse querido isso. Sua esposa está lá em cima ligada a um monitor fetal. Você entende o que poderia ter acontecido? Ricardo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A voz de Gabriel baixou. Se minha irmã tivesse entrado em parto prematuro por causa daquele chute, estaríamos tendo uma conversa muito diferente. O agente interveio calmamente. Mantenham as declarações baseadas em fatos. As emoções estão altas. Reynolds se aproximou com o tablet que continha as imagens revisadas. O vídeo é claro. A suspeita iniciou o contato com a cadeira de rodas. A paciente não se inclinou ou rolou em sua direção. A voz da amante quebrou. Ela disse algo horrível. Ela me humilhou. O agente respondeu. Palavras não justificam uma agressão.
e você está em um hospital. Isso torna tudo mais grave. O investigador à paisana se juntou a eles. Senhora, em breve exigiremos sua declaração formal. Você pode solicitar aconselhamento legal, mas compreenda que não podemos atrasar o processo por muito tempo. A amante pressionou a palma da mão contra a testa. Eu não queria machucá-la. Gabriel não olhou para ela. Não achou que importasse. Um momento depois, o sistema de alto-falantes do hospital anunciou uma chamada de código. Mas o saguão permaneceu focado em uma coisa. Este processo legal em curso não era mais evitável. Já estava em andamento. E a verdade foi finalmente mais forte do que cada desculpa. Quando a polícia terminou sua passagem inicial pelo saguão, a atmosfera havia mudado do choque para algo mais unificado. As pessoas que testemunharam a queda não pareciam mais confusas ou duvidosas. Pareciam prontas para falar. Um sentido coletivo de responsabilidade preencheu a sala, como se todos tivessem concordado silenciosamente que o que viram não podia ser suavizado ou ignorado. A amante sentou-se rigidamente na mesma cadeira, sua postura rígida, sua respiração superficial. Ela parecia menor do que tinha sido antes, engolida pelo brilho estéril do saguão. Alguém lhe havia entregado um copo de água que ela não tocou. Seus olhos se moviam rapidamente entre os oficiais, as testemunhas e Ricardo. Parecia incapaz de compreender que o mundo havia parado de lhe dar o benefício da dúvida. Ricardo pairava por perto, mas a confiança impecável que ele sempre carregava havia desaparecido. Seus ombros se curvavam sob o peso de consequências que ele nunca havia antecipado. Cada vez que tentava se aproximar da amante, um oficial ou guarda de segurança o redirecionava. Ele tinha que esperar sua vez. Esta não era mais sua situação para controlar. Um sargento da polícia se dirigiu à reunião. Começaremos a tomar declarações em pequenos grupos. Por favor, permaneçam à vista para que possamos chamá-los quando for a sua vez. Seu testemunho é importante. Uma mulher com um garoto pequeno equilibrado em seu quadril se adiantou imediatamente. Eu vou primeiro. Sua expressão era tensa e resoluta. Ela passou o garoto para o outro quadril e seguiu o oficial em direção à sala de conferências. Outro homem virou-se para a amante e balançou a cabeça. Você a chutou. Foi isso que aconteceu. Ninguém aqui dirá o contrário. Os lábios da amante tremeram. Vocês não entendem. Ela me envergonhou. Ela me menosprezou. Disse que eu não tinha valor. Uma mulher diferente respondeu. E doa ou não doa seu sentimento. Isso não é desculpa para agredir fisicamente. Palavras não lhe dão permissão para ferir alguém. A amante piscou rapidamente, as lágrimas se acumulando, mas se recusando a cair. Você não sabe o que é ser humilhada na frente de todos. Gabriel, que estava observando em silêncio, se aproximou. A humilhação não envia alguém para o hospital. Você o fez. A amante encolheu-se. Eu não pensei que ela cairia tão forte. Então você não deveria ter usado a força em absoluto, respondeu Gabriel. Seguiu-se o silêncio, desconfortavelmente longo. A amante desviou o olhar, concentrando-se no chão como se esperasse que ele se abrisse e a engolisse inteira. Perto dos elevadores de triagem, a assistente clínica retornou com uma prancheta. Segurança. O triagem solicitou atualizações sobre o cronograma da investigação. Eles querem saber se devem se preparar para as autoridades subirem mais tarde. O sargento respondeu: Ainda não. Não perturbaremos a atenção médica. Assim que a avaliação estiver completa e a paciente estiver estável o suficiente, tomaremos a declaração dela. Até então, esta parte da investigação permanece aqui. Gabriel acrescentou em voz baixa. Bom. Um dos oficiais o chamou de lado. Detetive Torres, quando estiver pronto, gostaríamos de sua declaração também. Sabemos que você não testemunhou a queda em si,
mas seu conhecimento sobre a dinâmica do relacionamento ajudará a contextualizar os eventos. Gabriel assentiu. Eu falarei com você em breve. Ele retornou ao seu lugar, perto do elevador, onde podia ver tanto as portas de triagem quanto a cena se desenrolando abaixo. Ele se recusou a sentar. Permaneceu de pé como uma barreira, um sentinela vigiando sua irmã de longe. A poucos metros de distância, Ricardo tentou novamente recuperar o controle da situação. Só precisamos nos acalmar e descobrir o que dizer. Foi um acidente. Ele murmurou para a amante. Gabriel o ouviu e se virou bruscamente. Se você a encorajar a mentir, isso será obstrução. E eu, pessoalmente, garantirei que vocês sejam acusados. Ricardo engoliu em seco, mas não discutiu. O sargento gesticulou para o próximo grupo de testemunhas. Continuaremos tomando declarações em ordem. Obrigado pela sua paciência. Quanto mais detalhes tivermos, mais forte será o caso. As pessoas assentiram e começaram a seguir os agentes um por um. Nenhuma testemunha contradisse a outra. Seus relatos coincidiam com as gravações e entre si, formando uma narrativa clara e inegável. E através de tudo isso, a verdade se tornou mais forte, enquanto as desculpas desmoronavam. A amante permaneceu em sua cadeira, não mais argumentando. Ela ficou perfeitamente quieta, olhando para o chão com uma expressão que revelava algo novo. Medo, porque pela primeira vez ela compreendeu o que todos os outros já sabiam. Não havia como sair ilesa do que ela havia feito. Nem aqui, nem hoje, nem com uma câmera gravando cada segundo. Às 10h12, a área de triagem da ala de maternidade havia se estabelecido em um ritmo clínico constante. As máquinas emitiam bips, as enfermeiras moviam-se com precisão silenciosa e de vez em quando um médico entrava para verificar os gráficos de Isabela. A atmosfera lá em cima parecia controlada e proposital. Lá embaixo, tudo parecia tenso e à beira do colapso. O sargento da polícia se aproximou novamente do balcão de segurança após concluir 3 entrevistas com testemunhas. Estamos quase prontos para a declaração formal da suspeita. Sua advogada foi notificada, mas ela não solicitou espera. Prosseguiremos se ela continuar disposta a falar. O oficial Reynolds assentiu. A sala de conferência C está pronta. A limpamos de pacientes e funcionários. O sargento olhou para a amante, que estava curvada para a frente, com os cotovelos nos joelhos, olhando para o chão. Antes, ela parecia desafiadora, depois assustada, depois chocada. Agora ela parecia exausta, quase vazia. Sua confiança anterior havia se esgotado completamente, deixando alguém tentando entender quão rapidamente sua vida havia mudado. Ricardo estava a uma curta distância, agarrando seu telefone. Suas tentativas de fazer chamadas haviam sido interrompidas repetidamente pelos oficiais, que o lembravam de que ele não podia deixar a área. O mundo dele também estava encolhendo rapidamente. Quando o sargento se aproximou da amante, ela levantou a cabeça lentamente. "O senhor vai me prender?" "Não neste momento", ele disse calmamente. "Estamos tomando uma declaração. Se uma prisão se seguir, dependerá da combinação de testemunhas, achados médicos e as gravações. Você está livre para solicitar aconselhamento legal a qualquer momento." Ela engoliu em seco, mas não pediu um advogado. Apenas se levantou com movimentos rígidos e incertos. "Tudo bem, vamos acabar com isso." O sargento assentiu. "Siga-me." Enquanto caminhavam em direção à sala de conferências, os sussurros se espalharam pelo saguão. As pessoas que estiveram em silêncio por mais de 1 hora estavam totalmente envolvidas. Eles haviam visto algo errado acontecer e queriam ver a responsabilidade exigida. Reynolds sinalizou para outro guarda ficar com Ricardo. "Senhor, você terá que ficar onde possamos vê-lo." Ricardo esfregou a nuca. "Posso pelo menos subir agora? Eu sou o marido dela." O guarda manteve uma expressão neutra. A equipe médica não autorizou visitas.
Quando o fizerem, você será contatado. Gabriel, encostado perto dos elevadores de triagem, ouviu a troca claramente. Sua mandíbula apertou-se. Ele se aproximou do guarda. Certifique-se de que ele não seja autorizado a se aproximar dela, a menos que ela peça explicitamente. Ela precisa de calma, não de pressão. O guarda assentiu. Entendido. O sargento, a amante e outro oficial desapareceram na sala de conferência C. A porta se fechou suavemente atrás deles. Lá dentro, a iluminação era mais brilhante do que no saguão, e a mesa estava nua, exceto por um gravador, uma cópia do formulário de incidente e uma caixa de lenços discretamente colocada em uma extremidade. O sargento gesticulou para a cadeira à sua frente. Por favor, sente-se. A amante sentou-se rigidamente, cruzando as mãos no colo. O sargento iniciou o processo. Diga seu nome para o registro. Ela obedeceu, a voz tremendo apenas ligeiramente. Você entende que está fornecendo uma declaração voluntária e pode parar a qualquer momento. Você entende? Sim, ela sussurrou. Descreva em suas próprias palavras o que aconteceu antes de a paciente cair. Ela hesitou. Estávamos conversando. Ela me confrontou. Ela disse coisas dolorosas. Ela me envergonhou. Você interagiu fisicamente com a cadeira de rodas? Eu reagi, ela disse. Seus dedos se entrelaçaram. Eu não pensei. Eu apenas me senti humilhada. Todos estavam olhando para mim. Eu perdi o controle. Empurrei a cadeira com o pé. Eu não pensei que capotaria. Empurrou? Repetiu o sargento. Sim, eu não chutei. O sargento tocou a tela do tablet e a girou ligeiramente em direção a ela. Uma imagem parada das gravações mostrava sua perna totalmente estendida, seu salto atingindo o metal em um ângulo claro. Seus ombros caíram. Eu não queria fazer tanto. Eu não pensei. Erro ou não, disse o sargento com voz calma. Isso é uma força física significativa contra uma gestante. O hospital é legalmente obrigado a relatar este incidente. Suas intenções serão consideradas, mas o resultado e a evidência são claros. Sua voz quebrou. Ela, o bebê, estão bem? Ainda não fomos notificados de complicações, ele respondeu. Mas isso não muda a classificação legal. A amante pressionou as palmas das mãos no rosto. Esta foi a primeira vez que ela pareceu compreender a gravidade de suas ações. Enquanto isso, no saguão, Gabriel passeava perto dos elevadores, como se esperasse uma chamada de emergência. Quando a assistente clínica saiu novamente, ele se virou bruscamente. Alguma novidade? Ela assentiu suavemente. As contrações dela ainda são irregulares, sem sangramento. A frequência cardíaca do bebê está alta, mas respondendo. O obstetra está vindo para avaliá-la mais. O alívio cruzou o rosto de Gabriel, mas apenas brevemente. Ela perguntou por mim? Ela perguntou se o senhor ainda estava lá embaixo, disse a assistente. Eu disse que sim. Gabriel exalou lentamente. Bom. Do outro lado da sala, Ricardo tentou mais uma vez falar com uma testemunha que esperava. Todos estão tirando isso de contexto. Isabela está estressada há semanas. Ela não deveria ter dito coisas para provocá-la. O testemunha cruzou os braços. Eu não vou retirar minha declaração. A frustração de Ricardo explodiu. Você não entende. Minha esposa distorce as coisas, ela... Gabriel interveio tão rápido que Ricardo se assustou. Se você terminar essa frase, você se arrependerá. Sua voz permaneceu calma, mas não havia nada de gentil nela. Sua esposa está lá em cima lutando para se manter calma o suficiente para não provocar um parto prematuro. Seu foco deveria estar nisso, não em culpá-la. O queixo de Ricardo caiu. Você está distorcendo isso? Não, disse Gabriel. Vocês dois distorceram o mundo dela por meses. Esta é a primeira vez que a realidade alcançou. O sargento saiu da sala de conferência C,
naquele momento. Sua expressão não revelou a conclusão, mas sua postura deixou claro que a entrevista havia sido direta. Ele se dirigiu ao saguão. Estamos preparando o relatório oficial. Em seguida, tomaremos as declarações das testemunhas restantes. Uma decisão de prisão será tomada assim que revisarmos a atualização médica. A amante saiu atrás dele, com o rímel escorrido, o rosto pálido. Ela não olhou para ninguém, nem mesmo para Ricardo. E pela primeira vez naquela manhã, o peso da responsabilidade se instalou completamente na sala. Não era mais uma questão do que as pessoas acreditavam, era uma questão do que a evidência provava. No final da manhã, pouco depois das 10h40, o saguão do hospital havia se transformado de uma cena de caos em um ambiente legal controlado. Os agentes continuaram a alternar as testemunhas para dentro e fora da sala de conferências. A segurança manteve um perímetro calmo ao redor da amante e de Ricardo. As enfermeiras moviam-se pelo saguão apenas quando necessário, optando por manter o tráfego mínimo para que a polícia pudesse trabalhar sem ser perturbada. Mesmo os visitantes que chegavam sem conhecimento do incidente imediatamente perceberam a tensão no ar. O que nenhum dos suspeitos percebeu foi que a notícia do evento já havia começado a vazar para além dos muros do hospital. A equipe do hospital não tinha permissão para compartilhar detalhes, mas os pacientes e testemunhas no saguão fizeram telefonemas, postaram mensagens vagas online e contaram a seus familiares o que viram. Notícias se espalham rápido em um hospital, especialmente quando se trata de violência contra uma gestante. No andar de cima, Isabela não estava ciente do alvoroço que havia causado. Ela jazia em sua cama de triagem, com os cintos de monitoração fetal ainda colocados. O obstetra, Dr. Chen, finalmente havia chegado e estava revisando as imagens do ultrassom e a tabela de sinais vitais ao lado dela. A frequência cardíaca do seu bebê está constantemente elevada, mas mostrando boa variabilidade, explicou a doutora Chen. Isso significa que o bebê está respondendo a estímulos e oxigenando bem. Queremos continuar monitorando por mais algumas horas para garantir que não haja uma reação tardia por causa da queda. Isabela assentiu fracamente. A dor em seu quadril havia se transformado em uma dor latejante, mas o choque emocional persistia em seu peito. E a placenta? E as contrações? A doutora Chen ofereceu um sorriso tranquilizador. A placenta parece estável no ultrassom. Não há sinal visível de rasgo ou separação. Quanto às contrações, elas são irregulares e não fortes o suficiente para indicar um parto ativo. Isso é bom, mas não vamos correr riscos. Você experimentou um evento traumático. O estresse pode fazer o útero se contrair. O mais seguro é observá-la de perto. Gabriel estava perto do pé da cama, com os braços cruzados, mas não com raiva. Sua postura era protetora. Quais são as chances de complicações mais tarde? Quedas no terceiro trimestre podem causar problemas tardios, disse a doutora Chen honestamente. É por isso que ela deve permanecer em observação por várias horas. Se as contrações dela se estabilizarem e a monitoração fetal parecer normal, ela poderá receber alta com instruções estritas. Mas, se algo mudar, agiremos rapidamente. Isabela fechou os olhos, absorvendo as palavras da médica. Eu só quero que o bebê fique bem. O bebê está mostrando resiliência, disse a doutora Chen suavemente. E você também. Quando a médica saiu da sala, Gabriel se aproximou. Isabela, eu preciso te atualizar sobre o que está acontecendo lá embaixo, apenas se você quiser ouvir. Ela abriu os olhos novamente. Conte-me. A polícia já falou com várias testemunhas. As declarações delas coincidem com o vídeo. Está claro o que aconteceu. Isabela engoliu em seco. Eles vão prendê-la? Ainda não, respondeu Gabriel. Eles querem esperar o relatório médico completo.
A gravidade da acusação depende se esta queda causou algum dano mensurável a você ou ao bebê. Isabela olhou para as mãos, trêmulas, sobre o cobertor. Eu não quero vingança. Eu quero me sentir segura. Você estará, disse Gabriel. Isso é sobre prestação de contas, não vingança. Lá embaixo, a prestação de contas estava se desdobrando em tempo real. A amante havia passado da negação ao pavor. Agora ela estava sentada imóvel em sua cadeira, as costas retas, os olhos desfocados. Os agentes haviam se afastado brevemente para preparar formulários adicionais, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Ricardo estava a poucos passos de distância, verificando repetidamente seu telefone, como se esperasse uma ligação que pudesse desfazer tudo. Mas tal ligação não veio. Em vez disso, seu telefone vibrou com mensagens que ele não queria. Ele leu uma linha do departamento jurídico de sua empresa e visivelmente empalideceu. Outra mensagem veio de um membro do conselho, depois outra. A amante percebeu. O que foi? Ela sussurrou. Ricardo olhou fixamente para o telefone, atordoado. Alguém vazou a filmagem. Os olhos dela se arregalaram. O quê? O conselho quer uma reunião de emergência. Disseram que isso pode afetar a reputação da empresa. Disseram que os acionistas já estão fazendo perguntas. Ela levou uma mão à testa. Isso não pode estar acontecendo. Eles não podem fazer isso com você. Ricardo apertou o telefone. Podem, e farão. Gabriel saiu do elevador naquele exato momento, retornando ao saguão com um passo controlado. Ele tinha visto a mudança no rosto de seu cunhado e reconheceu instantaneamente o olhar. Era a expressão de alguém que finalmente percebeu até onde as consequências chegavam. Gabriel parou a poucos metros de distância. Problema? Perguntou ele friamente. Ricardo soltou uma risada amarga. Meu trabalho, minha reputação, tudo. Gabriel respondeu sem simpatia. A única pessoa em quem você deveria estar pensando agora é sua esposa. Ricardo o encarou com fúria. Você não tem o direito de me sermonear. A voz de Gabriel permaneceu uniforme. Então considere isso um aviso. Isabela decidirá quem ela quer em seu quarto. Nem você, nem eu, nem mais ninguém. Uma testemunha próxima se aproximou do grupo. Oficial, eu terminei minha declaração escrita. Você precisa de mais alguma coisa de mim? O sargento pegou o formulário e agradeceu. Ricardo olhou para a multidão, percebendo que ninguém estava defendendo ele ou a amante. O silêncio deles não era neutralidade, era julgamento. Às 10h58, o oficial Reynolds se aproximou com uma nova atualização. Recebemos confirmação. O vídeo foi verificado e arquivado. O relatório médico até agora indica que não há complicações imediatas, mas a paciente continua sob observação. Com esta combinação, estamos preparando uma recomendação de prisão. A amante emitiu um som pequeno e ofegante. Prisão? O sargento assentiu. Força física contra uma gestante, em uma instalação médica, atende aos critérios para agressão agravada. A decisão final será tomada assim que recebermos o relatório do médico. Ricardo se aproximou deles. Por favor, deve haver algo que possamos fazer. O sargento respondeu. A cooperação é a única coisa que o ajuda agora. Enquanto isso, lá em cima, o monitor de Isabela emitia bips constantes. Cada batimento um lembrete suave de que seu bebê continuava lutando ao lado dela. Lá embaixo, as paredes pareciam se fechar ao redor da mulher que havia tomado uma decisão irreversível em um momento de raiva, e nem ela nem Ricardo podiam impedir o que estava por vir. Às 11h25, a luz do sol enchia o corredor de recuperação de maternidade, aquecendo o espaço tranquilo fora da sala de triagem de Isabela. As enfermeiras caminhavam com passos medidos, vozes baixas, a atmosfera cuidadosamente controlada para proteger os pacientes do estresse adicional. Embora a manhã tivesse começado com caos,
A ala de cima agora transmitia a determinação calma de profissionais protegendo tanto a mãe quanto o filho. Dentro do quarto, Isabela estava deitada, apoiada em 2 travesseiros. Seu monitor fetal ainda emitia bips suaves, registrando o ritmo tranquilizador do batimento cardíaco de seu bebê. As contrações haviam diminuído para um leve endurecimento em vez dos espasmos mais fortes de antes. Sua respiração havia se estabilizado, embora seus olhos ainda mostrassem a exaustão de alguém que estava equilibrando o medo e a esperança por horas. Gabriel estava perto da janela, com as mãos nos bolsos, observando-a atentamente. Era a primeira vez que ele se permitia respirar profundamente desde que chegou ao hospital. O obstetra voltará em breve, ele disse. Se tudo parecer bem, eles podem transferir você para um quarto de observação normal. Isabela assentiu, embora seu olhar permanecesse fixo no monitor. Eu quero acreditar que tudo voltará ao normal. Gabriel se aproximou. O normal será diferente a partir de agora, mas será mais seguro. Isso é o que importa. Antes que ela pudesse responder, uma batida suave soou na porta. A enfermeira Bia entrou com uma prancheta e um sorriso encorajador. Boas notícias. Seu bebê continua respondendo bem. A frequência cardíaca está elevada devido ao estresse, mas o padrão é saudável, sem sinais de angústia imediata. Isabela exalou tremulamente. Obrigada. Estamos administrando fluidos caso a desidratação esteja contribuindo para as contrações, continuou a enfermeira. Se o endurecimento cessar e seus sinais vitais permanecerem estáveis, o médico pode autorizar sua transferência em 1 hora. Gabriel perguntou. Ela precisa de mais exames de imagem? Outro ultrassom não é necessário, a menos que novos sintomas se desenvolvam, disse Bia. Sua irmã está fazendo exatamente o que precisa fazer. Descanse. Mantenha a calma. E mantenha o monitor mostrando um ritmo saudável. Isabela esboçou um sorriso cansado. Estou tentando. Quando a enfermeira saiu novamente, deixando-os sozinhos de novo, Gabriel puxou uma cadeira para a cabeceira da cama. Eu preciso te preparar para algo. A polícia pedirá sua declaração assim que o médico aprovar. Não demorará muito. As mãos de Isabela apertaram-se ligeiramente sobre o cobertor. Eu vou dizer a verdade. Só não quero que isso piore as coisas. Não são suas palavras que pioram as coisas, disse Gabriel. É o que ela fez e o que ele permitiu. Isabela olhou para as mãos. Eu nunca imaginei que ele ficaria parado lá e a defenderia. Eu sei, disse Gabriel suavemente. Mas você não pode deixar de ver em que alguém se transforma quando é testado. Lá embaixo, um tipo muito diferente de teste estava se desenrolando. Os agentes de polícia haviam terminado de coletar as declarações das testemunhas e agora estavam revisando o conjunto final de ângulos de filmagem. A sala de conferência C havia se tornado um centro de comando temporário. Um detetive preenchia formulários digitais, enquanto o sargento finalizava o resumo escrito dos fatos. A amante sentou-se em silêncio na extremidade mais distante da mesa, sem algemas, mas claramente consciente de que a liberdade estava escorrendo por seus dedos. O oficial Reynolds entrou com a atualização médica. A paciente está estável, sem complicações imediatas. As contrações induzidas pelo estresse continuam sendo monitoradas. A amante exalou tremulamente, como se o alívio fosse possível, mas o sargento corrigiu suavemente sua suposição. A ausência de lesões catastróficas não apaga o ato. A lei ainda se aplica. Ela olhou para as mãos. Eu não quis. Você estava sobrecarregada. O sargento manteve seu tom profissional. A intenção afeta a sentença, não as acusações. A filmagem da câmera mostra claramente o uso de força contra uma gestante, resultando em uma queda dentro de uma instalação médica. Isso atende ao limite para agressão agravada.
Ricardo estava na porta, parecendo cansado e derrotado. Deve haver algo que possamos fazer. Algo que reduza a pena. O detetive virou-se para ele. Sua cooperação é sua única influência. Qualquer outra coisa é determinada pelo promotor distrital. Ricardo abriu a boca, mas as palavras morreram antes de sair dele. Nada que ele pudesse dizer mudaria o vídeo. Nada mudaria as testemunhas. Nada disfarçaria o momento em que a amante levantou o pé e atingiu a cadeira. De volta ao andar de cima, a doutora Chen entrou novamente na sala de triagem de Isabela com um novo conjunto de sinais vitais. Você se estabilizou bem, ela disse. Suas contrações estão diminuindo. A frequência cardíaca do seu bebê está se normalizando. Eu me sinto confortável em permitir que os agentes tomem sua declaração enquanto continuamos monitorando. Isabela assentiu em silêncio. Eu posso fazer isso. Gabriel se aproximou. Você não precisa proteger ninguém. Não hoje. Eu sei, ela sussurrou. Eu terminei de proteger pessoas que não me protegem. Quando o oficial entrou na sala, ele manteve sua voz respeitosa e baixa. Senhora Reis, seremos breves. Por favor, descreva o incidente de sua perspectiva quando se sentir pronta. Isabela inalou profundamente. Olhou para o monitor fetal, encontrou força em seu ritmo constante e começou. Ela se aproximou de mim. Começou a dizer coisas. Eu pedi para ela se afastar. Eu estava com raiva. Eu disse uma coisa que a perturbou. E ela reagiu. Ela levantou o pé e chutou a cadeira de rodas. Eu senti a cadeira tremer. Não consegui me segurar. Eu caí. O oficial escreveu cuidadosamente. Você fez contato físico com ela antes do incidente? Não, disse Isabela claramente. Eu não a toquei. Ele assentiu. Obrigado. Isso coincide com as testemunhas e as imagens. Apresentaremos o relatório hoje. Quando ele saiu, Gabriel apoiou uma mão no ombro de Isabela. Você se saiu bem. Uma enfermeira entrou novamente pouco depois. Seu quarto de observação está pronto. Vamos transferi-la em breve. Isabela olhou ao redor da sala de triagem que havia abrigado tanto medo apenas uma hora antes. Sentia-se mais leve agora, mais estável, como se o chão sob ela tivesse começado a retornar. Lá embaixo, o sargento informou a amante que ela estava sendo colocada sob prisão, aguardando uma revisão. A decisão, uma vez proferida em voz alta, ecoou pelo saguão. Ricardo parecia atordoado. A amante cobriu a boca. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela não podia mais conter. Nenhum desses ruídos chegou a Isabela. Ela já estava sendo levada em uma cadeira de rodas para um quarto mais silencioso, um lugar mais seguro, cercada por enfermeiras que a tratavam com cuidado genuíno, e um irmão que não se separaria de seu lado. Pela primeira vez desde a queda, ela se permitiu exalar completamente. Seu bebê estava seguro. Ela estava segura. E a verdade, uma vez enterrada sob mentiras e manipulação, finalmente havia vindo à tona. Às 11h25, no corredor de recuperação, a tranquilidade finalmente substituiu o caos. Isabela e seu bebê estavam bem. No saguão, a amante estava sob custódia e Ricardo enfrentava a dissolução de sua reputação profissional. O que essa história ensina é que a raiva impulsionada pelo ego nunca tem a palavra final. A crueldade, especialmente a violência contra os vulneráveis, cria um eco ensurdecedor. Não importa o quão forte seja a negação ou o quão convincentes sejam as desculpas. No final, as evidências e o testemunho coletivo superam qualquer mentira. O verdadeiro valor de Isabela não estava no casamento que ela segurava, mas na força silenciosa que ela encontrou para sobreviver à queda e testemunhar a verdade. A verdadeira humilhação não foi a frase que ela proferiu,
mas a incapacidade da amante de controlar seu temperamento e a covardia de Ricardo em se alinhar com a verdade. A justiça nesse dia foi lenta, mas implacável, e a verdade provou ser o único protetor que Isabela e seu filho realmente precisavam.